Programa Equilíbrio, um oferecimento. Bumbo Bar Contemporâneo. S Vidro Soluções sob medida. Colégio Ser, o seu potencial levado a sério. Tomo iLife. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Equilíbrio pela ITV, canal 24 da NET. Isso mesmo, e no programa hoje nós vamos falar sobre dor crônica. Aqui no estúdio, o reumatologista José Eduardo Martinez. O nosso personagem da semana é o Ale Torres, um dos principais atletas de competição aqui de Sorocaba. E no Ponto de Equilíbrio, Carolina Périco fala pra gente sobre microfisioterapia. No quadro Você em Ação, no finalzinho do Equilíbrio, a gente tem mais um tracking especial, uma nova trilha aí com a galera do Wagner Fernandes. Está começando o Equilíbrio pela ITV. Para a gente começar o Equilíbrio dessa semana, o nosso personagem é Ale Torres. Ele que participou de 6 edições do Ironman, 37 maratonas, além de 64 provas de meia distância. Inclusive, muitas delas de ciclismo também por todo o país. Vamos conferir esse papo com ele, Ale Torres. Meu nome é Alexandre Torres, mais conhecido como Ale Torres. Eu comecei no hipismo, fiquei 10 anos montando profissionalmente e eu sempre fiz o alongamento e o shiatsu, fazia em atletas. E eu trabalhei com ciclismo aqui em Sorocaba e queria saber a dor que o ciclista sentia. Aí o meu amigo Doia falou, então compra uma bicicleta, Ale? Aí eu brinco que eu vendi a minha égua, que eu competia, e comprei uma bicicleta para começar a sentir as dores que eles sentiam, E realmente é muita dor. Aí eu fui no triatlon, eu nadava muito mal, aí aprendi a nadar com meu amigo Peixe, me ensinou a nadar com a técnica dele e tudo. E fiz 6 provas de Ironman. O Ironman é a prova do triatlon, é longa distância. Então você tem que nadar no mar 3.800, pegar a bicicleta, pedalar 180 km, depois correr uma maratona 42 km. Então, quando eu vi meu primeiro Ironman, que uma pessoa que tinha uma deficiência nas pernas não conseguia andar, terminar a natação na minha frente, no meu primeiro Ironman, eu falei assim, todo mundo pode, entendeu? Aí comecei a treinar mais e fiz 6 Ironmans. E na inauguração do Rodoanel, em 2010, foram 12 horas pedalando sem parar, sem sair da bicicleta. Eu fiz a categoria solo, Eu acho que o hipismo deu uma base muito boa e o próprio ciclismo, entendeu? Protegeu bastante as minhas articulações. Porque terça e quinta eu corro com 5, 6 alunos diferentes. E eu faço a corrida todos, os 6 treinos eu faço com o meu aluno. Na terça e na quinta dá de 30 a 45, depende da planilha, Mas por semana dá uns 120, 130, só de corrida, O shiatsu ajuda bastante, entendeu? Mas os meus alunos, eu dou o treino e acabo fazendo um bem para mim também treinando. O próximo objetivo agora tem o Ironman, mas é do ano que vem, entendeu? Eu quero fazer Punta del Este, que é novembro do ano que vem, e quero fazer Cozumel também, que é o Ironman de lá. E as maratonas que eu faço com os alunos, Mas na verdade eu realizo o sonho deles, entendeu? Aí tem a Maratona de São Paulo, a Maratona do Rio de Janeiro. Eu convido você que quer aprender a correr, que vê as pessoas correndo na rua e sente aquele desejo, aquela vontade de aprender a correr, de aprender a pedalar, mas principalmente de aprender a correr com segurança, correr com acompanhamento, realizar o sonho de correr os primeiros 5 km, 10 km, os primeiros 21, que é a meia maratona, e um sonho maior, que é a maratona. Eu convido para que venham visitar a minha página, Ale Torres Eventos Esportivos,
ou no Facebook, Ale Torres Eventos Esportivos, para vir correr com a gente. O nosso personagem da semana, Ale Torres, um dos principais atletas de competição aqui de Sorocaba. Ele que tem muita preparação para participar dessas provas que são de muito cansaço, precisa ter muito preparo mesmo. Ironman, maratonas, até shiatsu o cara faz, Fernanda. Eu sei, faz shiatsu ainda muito bem, viu, Walter? E por falar aí em técnicas alternativas, a gente vai acompanhar agora no quadro Ponto de Equilíbrio a Carolina Périco. Ela fala com a gente hoje sobre microfisioterapia. Acompanhe. Sou Carolina Périco, fisioterapeuta. Eu trabalho com microfisioterapia e hoje eu estou aqui para explicar como que esse método funciona. Ele é uma técnica de terapia manual, foi criada na França em 1983 por 2 fisioterapeutas. Aqui no Brasil, ela existe há mais ou menos 10 anos e é uma técnica assim encantadora, principalmente para descobrir a causa dos sintomas que a gente apresenta. Dependendo do hábito de vida da pessoa, das vivências que ela já teve, ela vai apresentar um tipo de sintoma. Então o método parte do princípio que tudo que a gente vive fica gravado nas memórias da nossa célula. E aí, dependendo do ritmo de vida, se ela é mais estressada, se ela dorme bem, se ela dorme mal, ele começa a criar sintomatologias diferentes, mesmo que a pessoa tenha o mesmo hábito de vida de um colega dela, por exemplo. Então, a micro vai partir do princípio assim: a pessoa vem nos procurar, nós vamos fazer micro toques na pele, buscando um bloqueio. O que é esse bloqueio? É uma perda de vitalidade e aí nós vamos mapear todos esses pontinhos que estão com perda de vitalidade. A microfisioterapia, ela pode ser feita para todo tipo de sintoma que a pessoa apresenta. Então a gente vai perguntar o que está acontecendo. Se ela tiver vários tipos de dor, por exemplo, a gente vai tentar focar no que mais incomoda ela. E aí a dor crônica, assim, vai ter uma resposta muito benéfica e muito satisfatória para o paciente. Então eu queria convidá-los para conhecer essa nova técnica, né? Que assim, segundo os pacientes, é uma técnica encantadora que realmente transforma vidas. Porque muitas vezes a pessoa vem buscando tratamentos que eles não têm, assim, uma 100% de cura. Muitas vezes a pessoa reclama, né? Tem a queixa de que ela fica um tempo bem, às vezes passa 1, 2 anos bem, mas volta a ficar com aquele sintoma novamente. Então a microfisioterapia está para ajudar nesses sintomas, né? Melhorar a qualidade de vida de uma forma geral. Ótima dica de hoje da doutora Carolina Périco falando sobre microfisioterapia no nosso quadro Ponto de Equilíbrio. E ainda tem mais no programa de hoje. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o papo é com o doutor José Eduardo Martinez. Ele que é reumatologista e nós vamos falar sobre a dor crônica. Você sabe o que é isso? Aguarda só um minutinho que a gente já volta. O Bar Contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches, nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com um revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. O berçário ser bebê tem como pontos principais os cuidados e a afetividade que o bebê vai receber. Quando um bebê entra para o berçário, a família toda entra.
É muito importante que se construa uma relação de confiança para que o bebê possa ficar seguro no espaço do berçário, recebendo todos os cuidados, alimentação, estimulação, e isso significa muito para nós. Já voltamos com o equilíbrio e o tema de hoje é dor crônica. Aqui no estúdio nós recebemos o doutor José Eduardo Martinez. Seja bem-vindo, doutor José Eduardo. Afinal, o que é dor crônica? Explica pra gente, fazendo um favor. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, né? Acho que qualquer programa que tenha esse intuito de orientação faz parte do que a gente chama de educação médica. O que é importante? Que nós precisamos sentir dor. Dor é uma sensação útil para o organismo. A dor funciona como um sinal de alarme. Uma vez que a gente tem uma lesão ocorrendo ou alguma situação que pode gerar uma lesão, nós temos uma sensação desagradável, uma sensação penosa, e isso é chamado de dor. Em geral, você tira o estímulo e a dor desaparece. Então a dor normal, a dor de alarme é a dor aguda. Estímulos repetidos em um determinado paciente. Situações do próprio paciente relacionadas muitas vezes a estresse de natureza emocional ou mesmo de natureza física. Pode levar com que essa dor se perpetue. Então o indivíduo, a partir do momento que tem dor o tempo todo, a fisiologia dele se modifica, de maneira que ele fica mais sensível à dor e ele começa a ter outros sintomas que acompanham. Por exemplo, fadiga, distúrbio do sono, irritabilidade. Então, dor crônica nada mais é do que a perpetuação de uma situação desagradável e que gera uma série de transtornos. A ponto de, muitas vezes, o sintoma, dor, ser mais incomodante ou impactar mais na qualidade de vida do que a própria doença que o gerou. Porque ela se tornou crônica, então. Exatamente. Agora, doutor Eduardo, existe alguma relação com a idade da pessoa? Quanto mais velha a pessoa tem mais propensão a ter mais dores crônicas? Na verdade, funciona assim. Quanto mais idosa, mais geradores nós temos para dor. É normal que a gente tenha um certo grau de desgaste nas nossas estruturas. É normal que a gente modifique o corpo ao longo da vida, que a gente submeta a situações que não são compatíveis com o nosso organismo. Isso vai estimular os nossos nervos a sentirem dor. Dor crônica existe desde a infância até a idade adulta. O que eu diria é que o idoso está mais sujeito a estímulos dolorosos. Musculatura mais flácida, postura mais inadequada e assim por diante. Quando a gente fala em dor crônica, quais são os tipos mais comuns? Dor de cabeça, dor no braço, dor nas costas? Eu diria que as dores musculoesqueléticas são as imbatíveis, né? As campeãs. Então, e essas dores musculoesqueléticas dependem muito. Pode ser só na região cervical, só na região lombar, pode ser dor generalizada, que é o exemplo clássico, é a fibromialgia. A dor lombar, que é a dor nas costas, e isso principalmente quem está exposto a trabalho ou a atividades que geram sobrecarga, tem muito dessa dor, né? Então, isso que a gente ainda continua encarando a dor, mesmo cronicamente, como um sintoma. Então, se um paciente me procura com uma dor lombar de longa data, a primeira obrigação que eu tenho é fazer um diagnóstico se ele tem alguma coisa na região lombar gerando aquilo e corrigir o que estimulou. Muitas vezes isso resolve. Outras vezes são coisas que não dá para mudar, não dá para mudar a postura, não dá para mudar o corpo da pessoa de um dia para o outro, aí você trata só o sintoma, mas sempre procurar a causa da dor. Muito bom, estamos aqui com o Dr. José Eduardo Martinez, reumatologista. Hoje o nosso papo aqui no estúdio é sobre dor crônica. Agora vamos para aquela receita especial do Tom My Life, um rápido intervalo aqui com o papo com o Dr. José Eduardo e já já a gente retorna. Bom pessoal, hoje nós vamos falar sobre o açaí na tigela, que aqui no iLife nós fazemos de uma maneira diferente. Ele é composto por o açaí cremoso, granola, castanha de caju e frutas frescas.
É delicioso, pode provar, é o melhor da cidade. Muito boa essa dica, mais uma aí do Tomo iLife. Voltamos aqui com o nosso papo com o Dr. José Eduardo Martinez, reumatologista. Dr. José Eduardo, herpes zoster, que é uma doença, né, que preocupa muito as pessoas, né? Ela é causada pelo vírus da catapora, né? E o que acontece? Se a pessoa demorar muito para tratar, ela atingir um estágio mais avançado, a pessoa fica com, mesmo depois de curada, ela continua sentindo fortes dores, leva a pessoa muitas vezes à depressão. Isso é um caso crônico também, chega a se tornar uma dor crônica também? Herpes zoster, na verdade, é uma infecção viral, você já citou, o vírus é a varicela zoster, e o vírus se aloja no nervo periférico, né? Então ele dá lesões de pele, lesões bolhosas, muito semelhantes à da catapora, só que aí no adulto. Em geral a pessoa está num momento de baixa resistência, o vírus já está lá e ele eclode. E ele inflamando o nervo periférico, a dor é um sintoma disso, né? Quando você fala e as neurites por herpes zoster não acontecem em todo mundo que tem herpes zoster, é uma parcela. Eu não saberia citar um percentual, mas eu diria que em torno de 30% vão acabar desenvolvendo uma neuropatia mais prolongada. A questão da depressão que você está colocando é porque aquilo é uma dor de grande intensidade que limita, que atrapalha, que faz com que a pessoa não consiga fazer as atividades do dia a dia. Então ela acaba se isolando para não ter dor. Embora seja uma dor prolongada e por isso a gente chama de dor crônica, isso tem um começo, meio e fim, né? Ou seja, quando a gente citou o tema aqui dor crônica, a gente está falando muito daqueles pacientes que não têm uma perspectiva de deixar de ter dor, ou porque tem uma doença, por exemplo, a artrose lombar, que é constante, ou porque as questões emocionais que ele enfrenta perpetuam essa dor. Já no herpes zoster, o que a gente tem de bom é que a gente sabe que, tratado direitinho, ele vai se resolver. Como toda doença, diagnóstico precoce implica em tratamento mais fácil. Nesse sentido, você tem toda a razão. A procura por saber o que está acontecendo sempre favorece o paciente. Quanto antes souber o que se tem, mais cedo se corrige, com remédio ou sem remédio às vezes. E fibromialgia, que o senhor citou agora há pouco, ela atinge só mulheres ou também atinge os homens? Fibromialgia é predominantemente uma síndrome, a gente não chama isso de doença, é uma síndrome de mulheres. Se você me perguntar por quê, a ciência ainda não explicou. A ciência não explicou. Estuda-se a possibilidade de uma influência hormonal, em que o estrógeno geraria uma sensibilidade à dor. Estuda-se a parte genética. Na verdade, a gente não herda a predisposição para a fibromialgia. A gente herda uma capacidade maior ou menor de perceber a dor. É como se nós estivéssemos um termostato de dor. Ou seja, um determinado estímulo em você vai gerar uma intensidade, nele outra e em mim outra. Isso é herdado geneticamente, né? Muito bem. O que é fibromialgia? Fibromialgia é o protótipo da dor crônica. O paciente tem uma dor generalizada, difusa, em que não há uma relação entre a lesão muscular ou a lesão óssea e a dor, ou seja, há uma dissociação entre o que está gerando a dor e o que é percebido, e acompanhado de fadiga crônica, de súbito sono, e pode estar associado a outras síndromes como intestino irritável, cefaleia, depressão e ansiedade. O sistema nervoso tem uma plasticidade, ele se adapta às situações, né? E o paciente com fibromialgia, uma vez estudado, mostra que ele está com o sistema nervoso no tocante à dor extremamente ativo o tempo todo, mesmo quando não
estimulado. Isso é um lado, é o que a gente chama de amplificação dolorosa. De outro lado, são pacientes também submetidos a estresse crônico, ou porque são submetidos a muitos estressores, ou seja, tem uma vida muito complicada mesmo, ou porque a personalidade é uma personalidade propensa a estresse. Também você já sabe, tem gente que pode cair ao mundo e está sob controle. Tem gente que o filho atrasa 15 minutos, é como se tivesse alguma coisa muito grave acontecido, e eventualmente pode não ter acontecido, tá certo? Então vocês imaginam que o sistema de estresse, ele foi criado para defender a gente. Imagine lá na pré-história, ou a gente enfrentava o problema, ou a gente fugia. Joga-se então no organismo uma série de hormônios que preparam o físico para enfrentar ou para fugir. Isso acontecia esporadicamente. Agora, imagine que eu sou um indivíduo que sou propenso a ficar estressado com uma série de coisas. E eu tenho essa descarga 3, 4, 5 vezes ao dia. Isso gera lesões. Entre as lesões que geram, é uma sensibilidade maior à dor. Todo o mecanismo ainda não é conhecido, mas é esse o caminho que a gente enfrenta quando encontra esses pacientes. Aproveitando e pegando um gancho já nessa sua resposta, daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai continuar o nosso papo aqui com o Dr. José Eduardo Martinez, reumatologista, e vamos saber se a dor tem fundo só numa inflamação ou se ela pode ser emocional também, e vou tirar uma dúvida com ele sobre o que a gente ouve muito de falar sobre doenças psicossomáticas. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. O Bar Contemporâneo Bumbo chegou para temperar a vida do entretenimento de Sorocaba. O pé direito gigantesco, a fachada trabalhada em madeira, o convidativo projeto arquitetônico e os móveis importados de Bali compõem uma decoração interior que remete às exclusivas ilhas asiáticas. Pastéis, saladas e lanches. Nada seria tão irresistível sem a apresentação magnífica de cada prato, o que é o grande diferencial da casa. Destaque para o incrível Bumbo Dragon e para os Mega Drinks. A Vidraçaria S Vidros é especializada na fabricação de esquadrias em alumínio de alta resistência e durabilidade. Toda a linha de box, sacadas e espelhos feitos sob medida para sua residência. Com revestimento em ACM, é capaz de atender às necessidades arquitetônicas de cada espaço, proporcionando beleza e praticidade ao seu projeto. Faça-nos uma visita e conheça o nosso novo showroom, ou solicite um orçamento sem compromisso. www.svidros.com.br. O berçário ser bebê tem como pontos principais os cuidados e a afetividade que o bebê vai receber. Quando um bebê entra para o berçário, a família toda entra. É muito importante que se construa uma relação de confiança para que o bebê possa ficar seguro no espaço do berçário, recebendo todos os cuidados, alimentação, estimulação, e isso significa muito para nós. No Equilíbrio de hoje, conversamos sobre dor crônica, aqui com o Dr. José Eduardo Martinez. E no bloco anterior eu perguntava para ele, que logo na sequência aqui do nosso intervalo comercial, queria saber sobre a fonte, a causa de uma dor crônica. Ela é gerada apenas por uma inflamação, ela pode ser emocional, e o que a gente entende por doença psicossomática? Muito bem, o ser humano ele não é físico e psíquico isoladamente. A gente não tem duas gavetas, hoje está aberta uma, amanhã está aberta a outra. É uma combinação. Nenhuma doença crônica, nenhuma não, com dor ou sem dor, deixa de sofrer uma influência do emocional. Doenças metabólicas, doenças degenerativas, todas elas sofrem do emocional. Uma origem puramente emocional da dor é muito rara, né? Existe até a possibilidade da histeria, de uma série de outros sintomas assim, mas é muito raro. Em geral, você tem uma influência emocional muito forte, em que algumas pessoas predominam e outras não predominam. As doenças físicas que geram dor, elas geram dor porque você está inflamado, o tempo todo está inflamado, então você tem que combater a inflamação. Você está desgastado o joelho, o tempo todo está desgastado. Essa inflamação vai para o cérebro. O emocional vai modular isso.
se eu vou perceber isso com mais intensidade, se vai me atrapalhar mais ou me atrapalhar menos. Doença psicossomática, popularmente, ela é encarada como o psicológico causando a doença. Nós médicos não gostamos muito desse termo. A gente acha que há duas vias. O físico afeta o emocional afeta o físico. Né? Mas o termo psicossomático ficou muito vulgarizado e dá uma ideia errada de que as pessoas podem deixar de ter dor porque elas querem, ou que elas estão fingindo. Não é verdade, elas sentem dor mesmo. Doutor José Eduardo, muito obrigada pela sua participação. O senhor é convidado, as portas aqui do programa estão sempre abertas, né? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Agora a gente acompanha mais uma aventura do Wagner Fernandes com as trilhas de trekking. Acompanhe. E agora a gente quer que o Wagner venha fazer uma trilha aqui na região de Sorocaba, né? Eu já convidei e você também, você é nosso convidado. Se quiser enviar um vídeo, uma foto de alguma aventura fazendo atividade física, por favor. O e-mail é contato@equilibrioitv.com. É o nosso quadro Você em Ação, aqui no programa Equilíbrio, que está de volta na próxima semana com mais um tema aqui pela ITV, canal 24 da NET. Uma ótima semana para todo mundo e até o próximo programa. Uma ótima semana e até mais. Você assistiu Equilíbrio, um oferecimento Bumbo Bar Contemporâneo, S Vidro Soluções sob medida, Colégio Ser, o seu potencial levado a sério, Tomo iLife.